Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, diferenciando o que é o episódio de descontrole alimentar do que é o transtorno de compulsão alimentar, primeiramente, gostaria de deixar bem claro que o termo compulsão alimentar é utilizado de maneira banalizada para descrever qualquer tipo de comilança exagerada. Segundamente, precisamos entender três conceitos. O que é o episódio de descontrole alimentar, o que é o episódio de compulsão alimentar e o que é o transtorno de compulsão alimentar. O episódio de descontrole alimentar acontece quando a pessoa consome uma grande quantidade de comida em uma situação diferente de um dia típico normal. E esse episódio ele não é seguido por medidas compensatórias, como por exemplo com a indução do vômito, a prática extenuante de atividade física ou então a utilização de medicamentos. E esse episódio ele não gera grande sofrimento ou sentimento de culpa, tristeza ou frustração. E geralmente esses episódios eles acontecem em datas comemorativas, como por exemplo em confraternização, aniversários, Ano Novo, Natal e etc. Já o episódio de compulsão alimentar refere-se a uma condição patológica descrita pelo DSM-5, com critérios e diagnósticos bem definidos. Ou seja, para ser considerado compulsão alimentar, deve-se obedecer a alguns critérios. Primeiro, consumir uma grande quantidade de comida em um intervalo de 2 a 1 hora depois de ter feito alguma refeição. Critério 2. Ter a sensação de perca de controle da ingestão. Ou seja, o indivíduo consome um feijão gelado com chocolate e ele não tem noção nem se lembra de quando aquilo começou. Critério 3. A pessoa come escondida ou sozinha, com medo ou com vergonha das pessoas. Critério 4. A pessoa come até se sentir cheio ou então estufado. Critério 5. Após esses episódios, a pessoa tem a sensação e o sentimento de culpa, tristeza ou frustração. Já o transtorno de compulsão alimentar é a condição da pessoa que sofre dos episódios de compulsão alimentar. E para ser considerado um transtorno, esses episódios devem ocorrer pelo menos uma vez na semana durante 3 meses. E esse episódio, se houver alguma medida compensatória, o quadro já vai receber outro diagnóstico, que no caso seria a bulimia nervosa. E geralmente, no transtorno, não existe uma seletividade por um tipo de alimento específico, como por exemplo com o doce. Porém, pode existir algum gatilho em algum alimento. E geralmente, as dietas restritivas e severas são as campeãs para o surgimento dessa patologia. E por fim, queria deixar bem claro que geralmente as pessoas não têm compulsão alimentar. O que as pessoas têm é justificativas para continuar falhando na dieta.